está vivendo um momento único, tá? Na história mundial. Toda a estrutura global que foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial, ela está sendo remodelada e recriada. Então, a ONU, a gente sabe que não serve para mais nada já há algum tempo, né? O Comitê de Direitos Humanos tem China, Irã, Rússia. Então, assim, cara, esquece. Esse troço não serve para mais nada. Cada um faz o que quer, cada um por si, tá? E o Trump, ele não é o principal motor dessa mudança. A gente já teve uma situação assim de cenários difíceis, né? De uma possível alternância, né? E conjugado com esse final do excepcionalismo americano, que eu acho que pode trazer, né, fluxos de fora, né, para outras geografias, como o Stefan estava falando, né? E acho que o Brasil, se fizer o dever de casa, acho que tem uma chance razoável de capturar esse fluxo, né, que vai sair dos Estados Unidos. Se a gente tinha um mundo que era favorável aos emergentes, ou favorável a um crescimento, né, uma melhoria da renda dos mais pobres, e isso mudou, quer dizer que o nosso barco não tem mais aquele vento a favor que impulsiona a gente para frente. Num mundo mais incerto e mais volátil, o prêmio de risco aumentou. Se o prêmio de risco aumentou, o retorno dos seus investimentos tem que aumentar. A taxa de juros tem que ser mais alta. O valor que a gente vê nas empresas hoje, ele está muito distante assim, do preço que a gente vê das ações em tela. Acho que tem que ter aquela resiliência, paciência para esperar, né, que acho que esse cenário se concretize para que a gente possa ver essa valorização expressiva, né? Bom, pessoal, agora a gente vai ter um papo. Vai ser bem legal. Talvez se a gente fizesse o evento semana passada, não seria tão legal quanto vai ser agora, né? Porque a gente tem um economista e um gestor de ações. Como o nosso tempo é curto, vou pular um pouco as apresentações, vou deixar eles falarem rapidinho das primaveras de mercado e tudo mais. Mas economista, tradicionalmente, costuma ser mais pessimista. E gestor de ações, naturalmente, como opera comprado, né? Difícil você ver um gestor de ações. Eu brinco que o Miriam Leitão poderia ser gestora de ações, né? Porque sai lá o Lula cresce a popularidade, não sei o que, entenda porque isso é bom, né? Sempre tem um motivo para estar comprado, né? Enfim. Mas o Glatt comprado em ações, né? O gestor na GTI, o Stefan, economista, vai falar um pouco mais de cenário, economista na EQI. Posso começar contigo? Você já traz as más notícias? Vamos lá. Aí o Glatt depois tenta Más animar notícias a gente. não, as oportunidades, cara. Ah, é? Vai ter oportunidades. Se o economista mandar comprar aí, que a gente vai vender. Não vem com essa, pelo amor de Deus. Não, mas, primeiramente, obrigado por aceitarem. Sejam bem-vindos. Aqui, todo mundo que está acompanhando, eventualmente a gente pode até fazer uma piada ou outra, mas a gente sempre tenta trazer o papo com muita seriedade, aprender algo novo, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa com vocês, como já aprendeu em outras oportunidades. Então, obrigado por estarem aqui no Market Makers. É um prazer. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Stefan Kautz, eu trabalho há mais de 20 anos. Não vou falar 25 aí, como disseram, ou sei lá quantos, digo só mais de 20, né? Já mais de 20 tá bom. Deixa subentendido. Mas, enfim, como economista, sell-side, buy-side, grandes casas aí, Citi, Safra, enfim, estou na EQI há quase 4 anos, ajudando lá no pessoal também enfim, definição de cenário, aquele trabalho usual aí que a gente normalmente faz. É para falar do cenário já? Já pode emendar já? Então, beleza. Então, vamos lá. Acho que o principal ponto que eu tenho feito é de que a gente está vivendo um momento único, tá? Na história mundial, assim. Acho que a gente até brinco quando eu faço a apresentação com os clientes, né? Mas nossos, tipo, cara, lembra que dia é hoje, que horas são agora, quem está sentado do seu lado, porque você está vivendo um momento histórico que você tem que guardar e que ele vai influenciar a sua vida pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos, tá? E você vai poder contar para os seus filhos ou para os seus netos mais para frente, que é o quê? Toda a estrutura global que foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial, ela está sendo remodelada e recriada, tá? Então, você teve a Primeira Grande Guerra Mundial, teve a Segunda, e aí as grandes nações sentaram e falaram, cara, não queremos ter a Terceira Guerra Mundial. Como é que a gente evita esse troço? E aí eles chegaram num framework, tá? Qual é esse framework? As regras têm que ser iguais para todo mundo, né? Em termos econômicos e de relações internacionais. Então, você criou diversas instituições globais, né? ONU, Organização Mundial do Comércio,
depois vieram os FMIs da vida, enfim, todas essas instituições globais multilaterais, elas foram criadas no pós-Segunda Guerra com o objetivo de criar regras iguais para todos ou um árbitro geral que fizesse com que você não pudesse burlar as regras, tá? E o segundo ponto era, a gente precisa se conectar mais, né? Então, se eu negocio com o Salomão, que negocia com o Mate, que negocia com mais alguém na plateia, a chance da gente entrar em guerra e brigar é menor, porque a gente comercialmente depende um do outro. Então, quanto mais interconexão econômica você tiver entre os países, menor a chance de você ter uma guerra no futuro. O nome disso, bonito hoje, é globalização, né? E aí você fez a globalização tanto de produtos, que é o alongamento das cadeias de produção e de distribuição ao redor do mundo inteiro, incluindo os países emergentes, obviamente, e financeira, né? Os fluxos de investimento de capitais que a gente vê hoje, a facilidade que é você comprar um título em qualquer lugar do mundo, né? Uma ação, enfim, isso faz com que essa conexão maior gere uma interdependência maior e aí você tem menos chance de fazer uma guerra e brigar com o seu coleguinha do lado, porque você depende dele, ele depende de você, vocês estão, né, tendo lucro. Isso deu muito certo, né? A gente viveu um período aí de mais de 80 anos de paz e prosperidade econômica, né? Quando você olha os índices de globalização, internacionalização, eles explodiram, né, desde da Segunda Guerra Mundial, especialmente na década de 80, quando a China ela começou a ver que esse troço estava dando certo e falou, eu quero entrar nesse jogo também, quero jogar essa brincadeira também, jogar esse jogo. Então, ela levantou a mão e falou, eu quero entrar no OMC, quero obedecer essas regras, não obedeceu, mas enfim, mas foi aceita, entrou no jogo, e aí você teve uma explosão na internacionalização e na interdependência, né? Você espalhou essa globalização pelo mundo inteiro. Isso gerou paz, gerou um aumento da renda global e uma redução da pobreza global. A gente nunca teve na história da humanidade, né, desde que a gente tem números e que a gente entende disso, um nível tão baixo de pobreza e riqueza no mundo hoje. Então, indicadores de fome, violência, tudo isso, por mais que a gente fique lendo aí nos WhatsApp, Twitter da vida que está tudo uma porcaria, a gente nunca teve um momento tão bom no mundo nesse sentido. E tudo isso foi por conta dessa macroestrutura que foi criada no pós-guerra. Bom, tudo isso está sendo destruído e sendo alterado hoje, né? Então, a ONU, a gente sabe que não serve para mais nada já há algum tempo, né? O Comitê de Direitos Humanos tem China, Irã, Rússia, então, assim, cara, esquece, esse troço não serve para mais nada, né? E a Organização Mundial do Comércio, todas as regras, né, de comércio, não só o Trump, mas que os Estados Unidos vem fazendo nos últimos anos, tudo isso deveria estar sendo questionado e debatido lá, obviamente não está sendo, né? Ele está fazendo via cartinhas agora, né? Novidade, mas enfim. Então, assim, total disregard, né? Tá, enfim, ligando, né, para essas instituições. As outras também não importam para mais nada. Então, assim, as regras já não são mais iguais para todo mundo. Cada um faz o que quer, cada um por si, tá? E a interdependência, ela gerou, apesar do mundo, em termos agregados, ter ficado mais rico, né, e reduzido a pobreza e ter aumentado a classe média no mundo, esse processo não foi homogêneo. Então, você teve uma classe média em alguns países desenvolvidos, inclusive nos Estados Unidos, que não sentiu esse benefício, porque era o cara que trabalhava, né, numa empresa, numa indústria, tinha um salário fixo, era, entre aspas, um CLT, e um belo dia essa fábrica foi para a China, e esse cara ele tem que se realocar numa economia de serviços digitalizado, onde ele tem que ser um programador e fazer um programa e aprender a fazer coding. As chances zero desse cara conseguir fazer essa transição para esse novo mundo, né? Então, essa classe média americana do setor industrial, ela sentiu, sim, o aumento da pobreza, o aumento da insegurança, né? Agora você tem que trabalhar de Uber, ou você tem que trabalhar no setor de serviços, onde não necessariamente a renda, né, o fluxo de renda é constante. Então, cara, foi rápido demais, vamos dar uma parada nesse troço. Então, nós vamos começar a retroceder, né, numa parte dessa expansão que a gente teve. E o terceiro ponto é que você imaginava que, com o aumento da classe média global e da riqueza, a sociedade, né, privada e a classe média, ela quer, para continuar crescendo, ela quer empreender. Quando você quer empreender, você percebe que o Estado ele é um peso, né, para você empreender. Então, as ditaduras e os governos autocratas e tudo mais, que era especialmente o caso da China, eles seriam corroídos por dentro. Você criaria uma massa de classe média na China e nos países como a Rússia, por exemplo,
essa classe média ia questionar o poder político e aí você entraria num processo onde teria o espalhamento da democracia, né? Então, esse era o objetivo do Ocidente e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, espalhar a democracia pelo resto do mundo. Não deu certo também, né? Desde que o Xi Jinping assumiu lá na China, ele centralizou ainda mais o poder, ou matou, ou sumiu, ou expulsou os inimigos dele, inclusive os empresários, né? O Jack Ma é um exemplo clássico, mas tiveram vários outros. Enfim, tem vários livros, né, sendo escritos sobre isso também. E aí você fala, então, se eu ajudei a China, e os Estados Unidos ajudou, e o Ocidente ajudou, né, com todos esses acordos comerciais, a criar uma classe média e a China enriquecer, mas ela não gerou um aumento da democracia para o mundo, então eu preciso interromper esse processo. Não deu certo, né? E aí você começa a ver a China não mais como um potencial colaborador que vai te ajudar, né, a espalhar a estabilidade pelo mundo e vai ajudar você a crescer ainda mais no futuro, mas você começa a vê-la como um competidor. E aí, quando você começa a ver como um competidor, você começa a ter, então, uma discussão de, cara, em que setor que você é bom, eu preciso ser melhor, a gente precisa... E aí você começa a ver, talvez, até como um inimigo, quando você começa a ter expansões ou ambições geopolíticas, tá? Então, esse é o mundo hoje que a gente está vivendo. Eu não sei para onde vai, então, nas minhas apresentações eu falo aquela frase lá da música do Caetano, né? Alguma coisa está fora da ordem, né? Fora da nova ordem mundial, mas a gente não sabe qual é a nova ordem. E os clientes me perguntam, mas, Stefan, qual é a nova ordem? Eu falo, não faço a menor ideia. Ela está sendo construída hoje, agora, nesse momento que a gente está aqui, né? E o Trump, ele não é o principal motor dessa mudança. Então, por que eu quis dizer isso agora? Eu abri assim, porque só analisar o governo Trump, né, ou a pessoa, né, dele como catalisador disso é errado. Esse processo começou antes, ele começou lá atrás, no governo Clinton e no governo Obama. O establishment político americano percebeu que a China ela não é mais uma colaboradora, ela é uma competidora e potencialmente uma inimiga. Tá? Então, nesse sentido, é um mundo mais incerto, é um mundo mais volátil, onde você tem vários polos, né, hoje de influência e de controle. Os Estados Unidos, ao invés dele aumentar a rede, né, de apoio dele, trazendo a Europa e outros países, né, para esse jogo, ele acabou ainda mais se afastando, né, especialmente com o governo Trump, aí sim, uma estratégia que parece errônea nesse sentido. Então, você criou um mundo multipolar, onde diversas crises, né, e diversos conflitos vão começando a aparecer, porque você começa a disputar influência na sua região. E aí você começa a ter, enfim, guerras ou pequenas guerras, ou o que a gente chama de proxy wars, né? Guerras indiretas, muito parecido, ou alguns analistas políticos, né? O próprio Neil Ferguson fala que a gente está vivendo uma Guerra Fria 2.0, né? Então, os Estados Unidos não vai bombardear a China, né? Não vai a Rússia invadiu a Ucrânia. Ora, se a Europa vê isso como um problema, por que ela não vai lá e bombardeia a Rússia? Não, ela vai dar armas para que a Ucrânia se defenda e ela, né, invada ou ataque a Rússia. Então, não tem um ataque, um embate direto, mas tem um embate indireto. Tá? Num mundo mais incerto e mais volátil, o prêmio de risco aumentou. Se o prêmio de risco aumentou, o retorno dos seus investimentos tem que aumentar. A taxa de juros tem que ser mais alta. Se você joga nessa mistura toda um aumento de gastos em defesa, em segurança e uma reestruturação de todas as cadeias produtivas, onde a lógica não é mais racional, econômica, mas é uma lógica de autodefesa e autossustentabilidade, a produtividade mundial tende a cair, em troca de alguma certa estabilidade numa crise que você possa ter lá na frente. Né? Então, por exemplo, hoje, os 5 remédios mais vendidos nos Estados Unidos over the counter, que você não precisa de receita, entre 50% a 90% deles são produzidos na China. Então, eu quero tomar um Tylenol lá nos Estados Unidos. Você vai comprar o produto que está lá dentro, né? O remédio que está lá dentro, efetivamente, 90% desse remédio hoje vem da China. Ele não é mais produzido nos Estados Unidos. Você não pode mais aceitar isso, porque agora você está em disputa. Eu não posso depender 90% de você se eu estou disputando o mercado com você. Então, menos produtividade, juros ainda mais altos, PIBs mais voláteis. É isso que a gente vê hoje como um ambiente que é desafiador, mas que gera oportunidade. Porque essa movimentação toda que você está tendo te gera a possibilidade de você se colocar nessa construção que está acontecendo. Então, é tudo novo. Né? Um filho que você está criando, ou uma casa que está construindo,
uma empresa que você está montando, você tem possibilidade de ver onde você pode moldar, né, a sua maneira ou onde você pode participar melhor desse processo. Então, por isso que eu acho que são oportunidades. Mas a gente tem visto algumas dinâmicas interessantes aí que você tem que ter um pouco mais de cuidado nos seus investimentos, talvez um pouco mais de caixa para aguentar mais a volatilidade ou aproveitar essas oportunidades. Diversificação geográfica. Antes você concentrava todos os seus investimentos nos Estados Unidos, porque tinha o excepcionalismo americano e a Bolsa Americana só subia. Hoje, se os Estados Unidos está se descolando do resto do mundo, talvez valha a pena fazer uma diversificação geográfica dos seus investimentos, começar a olhar potencialmente para investimentos na Europa. Não porque a Europa seja muito boa, mas é para você não concentrar tanto seus investimentos no mesmo mercado, que você talvez não saiba se ele vai continuar crescendo daquela maneira que ele veio crescendo nos últimos anos. Tá? Então, acho que o pano de fundo global, acho que é esse. Acho que o Brasil ele se insere nesse movimento. Então, a gente pode falar de política, vamos falar, obviamente, sem querer fugir do tema, mas se você vê que o juro mundial está mais alto, independente de qual seja o próximo presidente, o juro que a gente teve no Brasil, né, digamos ali até o início do governo Bolsonaro, enfim, ali que a gente tentou chegar numa taxa Selic de 6,8 ou alguma coisa nesse sentido, provavelmente isso ficou para trás. O juro neutro no Brasil hoje ele é mais alto. Ele é 9,10, é 10,12, enfim, a gente não sabe. Mas ele mudou de patamar para cima. E aí as alocações, né, de risco de ativos também vão ser muito mais relevantes nesse novo ambiente. Então, assim, acho que eu me estendi demais, Não, mas tá ótimo. Eu até ia querer que você já também a gente entrasse em Brasil e emendasse um pouco isso, mas antes, só para ouvir do Glatt, não sei se o quanto que isso que permeia, foi uma puta aula de história aqui, olhando mais o âmbito global mesmo, falamos um pouco de Brasil aqui, mas para um stock picker nato, né? Um cara que faz ações ali há muito tempo na GTI, um baita de um fundo, né? O performance tem sido muito bom ao longo desse tempo, né? Ou seja, a gente fala muito de ciclos políticos, mas vocês têm conseguido ganhar dinheiro consistentemente. O quanto que isso interfere ali dentro da seu tempo de estudo de análise do mercado? Bom, boa noite, né? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho na GTI, sou um dos principais sócios, né? Ao lado do André Gordon, né? A gente começou as carreiras junto, né? No Banco Bozano Simonsen, antigo Bozano Simonsen, e tivemos carreiras ao longo de todos esses anos, até fundar a GTI em 2007, né? Em bancos e empresas de telecom, né? E sempre a gente teve uma afinidade muito grande, né, de investimento, com uma estratégia, né, de longo prazo, sempre investindo em ações, ações no Brasil, longo prazo, né, com um horizonte de investimento de 3 a 5 anos, enfim. E acho que eu diria assim que essa não é a primeira vez, né, a gente já teve N situações mais, com cenários, né, difíceis e complicados, assim, ao longo desses praticamente 25 anos de mercado, né, enfim, é mais de 20, né, quem fala. é mais de 20. Mais de 20 só. E então, acho que assim, a gente já teve uma situação assim de cenários difíceis, né, mas eu acho que hoje a gente, trazendo um pouco para o Brasil, a gente vê um cenário de uma possível alternância, né, e conjugado com esse final do excepcionalismo americano, né, que eu acho que pode trazer, né, fluxos de fora, né, para outras geografias, como o Stefan estava falando, né, e acho que o Brasil, se fizer o dever de casa, acho que tem uma chance razoável de capturar esse fluxo, né, que vai sair dos Estados Unidos, né. Então eu acho que assim, a gente tem uma visão mais de curto prazo mais cautelosa, mas se você tem um horizonte de investimento um pouco maior, né, e acreditar que essa alternância de poder ela pode acontecer, de fato a gente tem um cenário que a gente pode ver uma apreciação, né, da bolsa, acho que muito grande, até como o Edu estava comentando, acho que na palestra anterior, né. Assim, a gente tem visto, né, um cenário de desalocação da bolsa há muito tempo, né? A gente está no menor nível de alocação histórico da bolsa, né? Hoje perto de 5, 7% do dinheiro que é investido no Brasil está em bolsa, e seja por N motivos, né? Seja porque o Brasil performou mal, por causa
da polarização, da instabilidade, do cenário fiscal, enfim, N motivos que levaram isso, né? Mas, enfim, concorrência com produtos isentos, criptomoedas, S&P subindo sem parar até hoje, enfim. Tem, né? Tigrinho. Tigrinho. Então, acho que, bom, a gente está nesse cenário de juro alto, né? Enfim. Então, acho que esse cenário, né, levou a Bolsa ainda... E mesmo assim, a gente está perto, né, dos highs, não está tão longe assim, do high histórico, mas assim, o valor que a gente vê nas empresas hoje, ele está muito distante assim, do preço que a gente vê das ações em tela, né? E isso acho que é um negócio que deixa a gente, como investidor de longo prazo, mais animado, né? E acho que tem que ter aquela resiliência, paciência para esperar, né, que acho que esse cenário se concretize, para que a gente possa ver essa valorização expressiva, né? Posso dar uns 2 centavos aqui? Isso, cara. Você tá aqui para isso. O Stefan, ele começou a tese dele falando que o mundo melhorou ao longo dos últimos anos, né? Então, as pessoas hoje tiraram... Acho que tem menos pessoas na linha de pobreza. Sim. As pessoas hoje são mais ricas do que eram no passado. Acho que o que dá a impressão... Expectativa de vida global, né? Expectativa. Explodiu, qualidade de vida no mundo inteiro. Hoje a gente vive muito melhor do que a gente vivia há 40 anos, que era muito melhor do que há 80 Exato. anos. Então, Talvez o que possa ter piorado é a desigualdade social, porque você sente... Talvez você ganhe mais do que, ajustado por inflação, do que o teu antepassado ganhava 30, 40, 50, 70 anos atrás, mas você sente que você ganha menos. Mas, em linhas gerais, o mundo ele melhorou, né? Então, partindo desse pressuposto, que acho que o mundo sempre teve guerras, acho que a gente não está vivendo um ambiente que, um ambiente muito diferente no sentido de conflito. Acho que o mundo sempre teve conflito. E olhando, então, partindo do pressuposto que o mundo vai ficando melhor, né, e que a gente, até aqui no Brasil, a gente até tem um benefício de estar sempre distante dos conflitos, das guerras, de ser um país que a gente aprendeu no primeiro episódio, que é uma fazenda, né, que vai fornecer alimento para o mundo, que vai fornecer óleo para o mundo, minério. Então, apesar dos problemas que a gente tem, a nossa terra tem valor e, de certa forma, o Brasil pode exercer um papel protagonista no mundo. Mas, para o investidor de ações, até o Glatt iniciou ali falando sobre... Pode ser que a gente viva uma transição eleitoral, o que é ótimo, né? Assim, eventualmente pode vir um fluxo muito grande que não vem há muito tempo aqui para o Brasil, e para quem comprar, quem se antecipar, vai ser bom. Eu acho que para a gente que investe em ações, a gente não pode fazer uma carteira mirando o melhor cenário possível, né? Você tem que mirar o cenário meio termo ou o pior cenário possível. Eu acho que, olhando para a nossa carteira até, a gente tem tentado montar uma carteira que sobreviva no ambiente mais difícil possível. Eu sou ignorante, assim, no sentido de político, realmente não sei para onde vai a política. Acho que é muito difícil, né, saber como um político conduz a tua aumento de popularidade. É muito difícil traçar isso. Então, a gente está tentando ter essa carteira diversificada até para um cenário muito, muito pessimista. Então, queria só trazer esse ponto de que o mundo melhora, mas, como investidor, a gente está num país que tem as suas dificuldades fiscais, mas que você não pode levar só em conta esses problemas e contar com eles para fazer uma carteira. só um ponto assim, acho que essa eleição, ela é mais importante até, talvez, do que as últimas que a gente viu nos últimos anos. Porque se a gente tinha um mundo que era favorável aos emergentes, ou favorável a um crescimento, né, uma melhoria da renda dos mais pobres, e isso mudou, quer dizer que o nosso barco não tem mais aquele vento a favor que impulsiona a gente para frente. Isso, a priori, é ruim. Mas, como eu falei, é uma oportunidade. O nosso futuro de crescer e ser rico daqui para frente como nação, ele depende muito mais dos nossos fundamentos do que de uma onda externa que vai ajudar e salvar a gente. Então, ter um projeto, né, que pare de pé, e o projeto atual não para de pé, vai fazer com que a gente possa surfar essa onda e o nosso barquinho continuar andando, mesmo que não tenha mais um vento a favor.
Não é um vento contra, mas é que tinha um vento a favor empurrando a gente. Não precisa fazer muita coisa, o barco ia sozinho. Agora a gente vai ter que botar uma velinha um pouco melhor, ajudar a remar um pouquinho, né? Fazer alguma coisa para esse barco continuar andando. E eu vou, assim, tentar, enfim, polemizar um pouco aqui no sentido de que o bode na sala do Brasil hoje não é o fiscal. O fiscal, todo mundo sabe como resolve. O mundo inteiro sabe. 10 em 10 economistas sabem como resolve o fiscal. Isso daí cada um tem a sua proposta, mas é muito fácil de fazer, tá? É muito fácil de fazer. O grande desastre do Brasil é que a gente está há 30 anos com a produtividade que não sobe. O único setor que aumenta a produtividade no Brasil é o setor agro. Todos os outros não sobem. E aí, se você vê matéria que saiu no Valor, acho que semana passada, com o pessoal lá da FGV, do IBRE, que estuda produtividade, os países mais pobres do mundo estão chegando mais perto da gente. A gente era uma classe média tentando chegar numa classe média alta. Hoje a gente é uma classe média que está escorregando para uma classe média pobre. Então, esse discurso de que temos que ajustar o fiscal, cara, a gente precisa achar 2 pontos do PIB de resultado primário para resolver essa questão da dívida. 2 a 3. A gente tem de 5 a 6 hoje de subsídio fiscal para setores ineficientes na economia. Cara, com uma canetada você resolve isso. Uma votação no Congresso, você desses 6% do PIB, você corta eles pela metade, você já achou os 3% do PIB que você precisa, sem mudar mais nada. Privatiza a Petrobras? Não, aí você ainda pode fazer isso, mas eu digo assim, só do benefício fiscal você já resolve o problema. Aí você quer privatizar a Petrobras, você quer cortar benefício social, né? Porque tá uma festa aí do caqui, ou você quer mudar a composição do gasto, enfim, você tem diversas outras coisas que você pode fazer para melhorar ainda mais a qualidade do gasto, que ainda é necessário. Né? Acho que o painel anterior aqui, né, você falou que nosso gasto com educação, né, vai continuar crescendo e a população está envelhecendo. Não faz o menor sentido, tem que shiftar. Você mantém o gasto com saúde em educação constante em termos nominais, mas você aumenta em saúde, porque vai todo mundo estar mais velho. Então você muda a composição, é muito mais efetivo. E por aí vai. Então, assim, é fácil fazer. É fácil fazer. Agora, por que quando a gente acabou com a inflação, criou o Plano Real, fez alguns ajustes fiscais, o primeiro e segundo mandato do presidente Lula, não sei se vocês lembram, a média do resultado primário do fiscal era 3,5% do PIB positivo. 3,5% do PIB positivo. Nossa dívida saiu de 78% do PIB e foi para 58%, 55%. Agora, por que a gente não consegue voltar para isso? A gente consegue. Só que quando a gente acabou com a inflação, a produtividade do Brasil não subiu. Então, assim, é uma condição necessária, mas não é suficiente para você ser rico. Então, a gente está ficando um país velho e pobre. O Japão ele ficou rico e agora está ficando velho. É a melhor combinação, né, nesse sentido. Então, assim, o que me incomoda mais no cenário econômico é vamos achar 50 bi do primário aqui, do gasto ali, ou é o Tarcísio que vai ganhar, ou é o Lula que vai perder. Óbvio, isso é super importante para o mercado, a gente, né, fica vendo isso o dia inteiro, mas na nossa discussão de médio prazo, né, do que a gente vai ver para frente, se a produtividade não aumenta, alguém vai passar a gente. Né? Lá atrás foi a Coreia do Sul, explodiu, daqui a pouco vai ser um Chile da vida, ou vai ser algum outro aí que vai disparar na nossa frente. Então, essa é a grande discussão que a gente não está tendo hoje, entendeu? Nesse sentido. Mas, por isso que eu acho que a eleição do ano que vem, ela vai ser super importante nesse sentido. Tanto pela agenda, quanto pelo fato de que o ambiente global vai ser menos favorável do que ele foi nos últimos, sei lá, 20, 30, 40 anos. Ele vai ser não tão confortável. Então, você precisa ter um projeto, um plano. E o primeiro projeto é tira o bode da sala. Resolve esse fiscal aí. E aí depois você começa a entrar nas outras agendas. Acho que esse é o ponto. Ô, Stefan, se a eleição vai ser a mais importante ou tão decisiva assim, quais são os cenários que você trabalha e quais as consequências desses? Porque, assim, nesse lado de produtividade, eu acho que o mercado é muito binário nisso. Né? Se ganhar o Tarcísio ou o wannabe Tarcísio, quem for ali, o da direita, e
vai ter uma reação, e se ganhar o Lula, que deve ser o Sim, candidato sim, da sim, esquerda, sim. talvez se não for o Lula, pode ter até uma eleição mais amena, se for um Alckmin da vida, mas aí querer confabular com a eleição é foda. Mas Sim. Esse lado de produtividade eu não vejo uma discussão nem mesmo Não, com zero. a cabeça mais pensante ali. Sim. Então, como é que vai resolver essa questão de produtividade, mas também questão de eleição? Você já tem alguma probabilidade, já tem alguma coisa que você enxerga? O cenário de eleição, a gente, na verdade, entre aspas, copia, né, um estudo da Eurásia, onde eles fizeram depois ali, depois pegaram todas as eleições, né, depois da redemocratização, para prefeitos, governadores, presidentes que estavam tentando a reeleição. E aí eles viram que um ano antes da eleição, né, da votação em si, como que estava a aprovação do governo. A aprovação é aquela, é bom ou ruim, né? Não é o tipo ótimo, bom, é ruim ou péssimo. Não, aprova ou não aprova, thumbs up, thumbs down. Se o thumbs up, né, a aprovação, um ano antes era acima de 40%, a chance de reeleição crescia exponencialmente, e se tivesse abaixo de 40%, ela caía muito forte. Então, estatisticamente, olhando por esse lado, tá? E aí, nos últimos anos, você passou a ter uma multiplicidade de novos institutos, né, fazendo pesquisas, enfim, tudo mais. E aí a gente replicou esse estudo para tentar pegar justamente esse período mais longo. E a popularidade do Lula nas pesquisas que a gente usa, ela está exatamente no 40%, que é o threshold ali onde ou aumenta ou diminui, né? E aí você tem algumas pesquisas que mostram ele com 26%, né? Do Atlas mostra ele ali com 55%, próximo de 50%, sei lá, 40 e tal, enfim. Então, assim, estatisticamente, né, eu não consigo fazer um código de eleição hoje, né, na planilha lá. Jogar a moeda para cima, tá? Pode ser reeleição ou não reeleição. Acho que ele está no segundo turno, na decisão dele de concorrer. Vamos saber quem vai ser o candidato aí. Tem diversos aí capazes de fazer um bom papel, mas estatisticamente é jogar a moeda. Aí, qualitativamente, quais são as maiores preocupações do brasileiro hoje? Quando o presidente Lula foi eleito, a principal delas era a economia. Né? O que você acha que está pior? Ou qual é a sua principal preocupação? A economia. A economia é a minha maior preocupação. Mudou. Hoje é corrupção e violência. E corrupção e violência, esse governo é muito mal avaliado nesses dois temas. Então, se isso continuar sendo um tema para a eleição do ano que vem, eu entendo que talvez a popularidade, a chance de reeleição seja menor do que os números talvez estão mostrando. Mas se o governo conseguir mudar isso, né, e falar que talvez a economia, né, porque a inflação vai começar a desacelerar, o poder de consumo vai aumentar e você volta para uma perspectiva um pouco melhor, eu acho que talvez aí você possa talvez ter uma sobrevida. Então, acho que eu entendo que o viés hoje é do governo perder popularidade e aí se tornar mais difícil a reeleição, mas depende muito de como que o brasileiro médio vai estar vendo qual que é a principal preocupação dele no ano que vem. E dado que isso em 2 anos mudou de economia para violência ou corrupção, eu não faço ideia do que vai ser no ano que vem, né? Então, assim, por exemplo, quando tem esses eventos de corrupção e desvio do governo, normalmente a popularidade tende a ser muito afetada. A gente teve um baita escândalo do INSS, não aconteceu nada. Caiu 4 pontos, voltou 2, dentro da margem de erro, 0. Então, assim, isso me chamou muita atenção. Era para a popularidade do presidente ter caído muito mais nesse ponto. Então, acho que é muito cedo, não gosto de fazer esse call agora. Acho que tem abril é uma data muito importante, né? O mês de abril, que é a desincompatibilização do Tarcísio. O Tarcísio está com uma aprovação aqui no estado de São Paulo de quase 60%. Ele ganha no primeiro turno a reeleição. Isso daí todas as pesquisas são unânimes nesse sentido. E aí, se ele não tiver o caminho claro de que vai ser ele o candidato, por que ele deveria ir? Sendo que a chapa só vai ser inscrita em final de agosto. Então, ele vai sair de um cargo onde ele vai ser reeleito praticamente garantido para ter que esperar até agosto para decidir o que ele vai fazer e depois, se não for ele está no limbo. Vai ter que esperar 4 anos depois para poder se candidatar de novo.
E aí, enfim. Então, assim, eu não acho que seja óbvio também que seja ele por uma decisão até, inclusive, racional nesse sentido, tá? Então, acho que a gente tem que entender muito bem. Dito isso, né, a gente tem achado aí que se a popularidade realmente do presidente for começar a cair mais no segundo semestre ou no início do ano que vem, é hora de você começar a tomar um pouco mais de risco Brasil. Então, a gente tem recomendado isso para os nossos clientes e feito isso nos nossos portfólios também. Então, apesar de eu parecer que eu estou achando que o mundo vai acabar, nossa última recomendação para os nossos clientes foi comprar um pouquinho de bolsa e tomar um pouquinho mais de risco Brasil. Mas faz sentido também. Se o mundo vai acabar, é melhor comprar bolsa, porque se não acabar, vai subir. Se acabar, já acabou, né? Então não tem. Isso. Você vai ficar na renda fixa. Não E todo mundo vai faz- precisar comer, né? Então, no final das contas, aí Brasil, como você falou, o É agro uma grande fazenda. é um baita setor aí que tem entregado o aumento de produtividade, sem dúvida. Glat e Mate também. É que eu sei como você faz a carteira, que a gente está lá todo dia ali no Market Makers, né? Mas como é que isso interfere ali a eleição interfere na sua carteira ou na tomada de decisão? Compra umas estatais, vai em alguma coisa mais cíclica ou você tenta fazer uma carteira à prova de políticos? Não, na verdade, assim, a gente já há algum tempo, né, já vem tendo uma postura até mais conservadora ainda, a gente acha que ainda tem bastante tempo até ter todas essas definições aí, né, e a gente tem tido uma postura mais cautelosa e mais, até um pouco contrarian do mercado, né. A gente tem tido uma alocação bastante grande em commodities, né, que é um call totalmente contrário do mercado hoje, né, e você vê, acho que, sei lá, 9 entre 10, né, falam que não, commodities é o setor que tem que ser evitado hoje, enfim, né. 11 entre 10 Né, tem os shorts também, né. Enfim, a gente gosta muito, de empresas, né, de commodities, né, a gente tem uma visão mais benigna dos preços, né, das commodities, acho que, assim, todo mundo tem uma visão mais pessimista, né, de que os preços vão cair, enfim. E a gente acha que, né, as empresas estão muito baratas, estão gerando caixa, estão, né, com dívidas baixas, né, historicamente, vem do histórico de dívida delas, enfim. Então a Mas gente tem. quais? Hã? Quais? A gente gosta muito de Vale, de Suzano, né, acho que Suzano acho que é um bom exemplo hoje, né. Ela tem um projeto novo entrando agora, né, o Ribas do Rio Pardo, que fez o ramp, né, de aumento de produção aí de 2 milhões de toneladas, né, tá produzindo hoje 13,5 milhões de toneladas, um negócio que é totalmente exposto a dólar, enfim, né, um negócio bem, resiliente e defensivo. Acho que, né, a maior produtora de celulose do mundo, né, mas assim, e ela é o produtor mais, competitivo no mundo, né, porque ela tem a planta mais produtiva, mais eficiente do mundo que fica no Mato Grosso hoje, no Mato Grosso do Sul, né, e enfim, e boa parte desse mercado hoje, opera abaixo do cash cost que a gente chama, né. Então elas, até estava falando, acho que hoje 20% da indústria opera, abaixo do preço da celulose hoje que é $500, né, por tonelada. Então, a gente não Por conta acha que da inflação, é. né, e o fortalecimento do euro versus o dólar. Então a gente acha que, esse patamar de preço hoje, ele não é sustentável no longo prazo, né, então boa parte do supply hoje, né, ele não vai continuar produzindo por tanto tempo, né. Então acho que é uma empresa bastante resiliente, né, e que tem crescido, né, ao longo dos últimos anos, enfim. Mas, assim, essa visão, né, de que o preço da commodity não vai subir, ela impera hoje no mercado, né, e a empresa ficou cada vez mais barata, né, então você pega aí ela, historicamente negociou, sei lá, 6,5, 7 vezes EBITDA, é uma empresa que eu negocio hoje em 4,5 vezes, né, acho que eu nunca vi um múltiplo tão depreciado numa empresa, né, dado a característica dela, né, vamos dizer assim, muito defensiva e com um mercado, né, Múltiplo baixo com a commodity negociando no low, no né. low, pois é, então que é Muito um raro. negócio raro, né. A gente Então comprou quando ela, Mate? é. A gente colocou esse ano na carteira, né? Colocamos. Mas não chega a ser uma posição tão relevante pra gente. Ela é 3,5% da nossa carteira hoje, era um pouquinho mais. A gente divide posição com o Irani, do setor de embalagens também. Mas a gente gosta de Suzano, é que tem tanta coisa barata na Não, na mas bolsa quando que a gente pôs? esse ano.
Foi esse Já ano. tivemos outras vezes, mas foi esse ano. Acho que foi março, por aí. Então é uma empresa que a gente gosta bastante, né. E outra empresa que a gente gosta bastante também do setor é do agro, né, que é a SLC Agrícola, né. É uma empresa também, sensacional, acho que, assim, uma empresa que, pra vocês terem uma ideia, né, a empresa há 30 anos atrás ela tinha 24.000 hectares plantados, né. Hoje, após as N aquisições que foram feitas, ela está com, aproximadamente 800.000, hectares hoje. Então a empresa multiplicou quase por 30, né, em 32 anos, né. Então, assim, uma empresa que depois das aquisições que ela fez em 2017, né, dos ativos da Terra Santa e da Xingu, ela passou a ter uma escala e um modelo flexível de produção que é muito interessante, porque ou ela consegue tanto, crescer via, aquisição de terras ou via arrendamento de terras. Então, um modelo bastante flexível. Então, dependendo de como está a situação dos produtores, né, ou do agro, né, porque o agro é um setor muito volátil, então safras, né, variam muito e aí a gente tem, né, períodos de muita bonança e períodos em que as concorrentes estão quebrando, né. Então ela tem essa flexibilidade operacional que ela consegue, se adaptar a esse diversos tipos de cenário, né, e, né, ter entregue esse histórico espetacular de crescimento, né. Então aí a gente vê, assim, o mercado, tende a minimizar e negociar o preço dela em função do preço das commodities que ela produz, que, né, na maior parte são soja e algodão, né, e aí ela vira uma proxy, né, dessas 2 culturas, né. Ela paga dividendos. Paga dividendo, recompração, enfim. E acho que uma questão bastante interessante é que, assim, um dos maiores produtores de soja do Brasil, que é o família Schaefer, ao invés de continuar comprando terras, né, ou expandir as fazendas, resolveu comprar 5% da SLC, né. Eles são famílias amigas, né, até a família Longman, que é a família que controla a SLC, né, são amigos, e ele preferiu comprar as ações, né, porque ele acha que tem um valor lá absurdamente depreciado em relação ao que ele poderia comprar, né, e expandir as terras, enfim. Quando você olha para a SLC, a oportunidade que você enxerga é o quê? Assim, como que você tangibiliza o valor que ela entrega para você e o quanto que ela está precificada na bolsa? Qual que é a Ah, diferença entre preço e eu acho que valor aí? assim, num cenário, mais extremo, né, a gente vê isso como o business que vai continuar ever, independente do que acontecer, né, assim, o Brasil tem uma vocação para o agro, tem vantagens competitivas importantes, né, e esse cara provou que ele pode crescer, né, e Melhor, né? continua crescendo, né. Então, assim, ele é um cara extremamente eficiente, né, de ponto de vista operacional. A gente teve lá recentemente visitando uma fazenda, né, importante deles lá, que é a Pamplona, né, que desde 1980, que é em Goiás, né, e você vê o cuidado e as técnicas, né, que eles usam, né, seja com os drones, seja com a coleta do algodão, tal, realmente processos extremamente eficientes, assim, é um negócio muito interessante. Negocia 70% das terras hoje? É menos Ah, do que não, isso? menos que isso, né, ela divulgou recentemente um estudo, né, que ela faz Uau! anualmente, né, em que ela, uma consultoria independente faz estudo e avalia quanto que vale o hectare, né, das terras dela, enfim, aí você desconta a dívida, e tal. A avaliação que ela teve foi algo, acho que perto de R$ 32, ela está negociando hoje a R$ 18. Então só pelas terras, só pelo ativo, se a empresa parasse hoje e vendesse tudo aquilo lá, valeria R$ 32, né, tá R$ 18. Então, enfim, sem contar o yield que ela daria, né, quer dizer, porque ela vai produzindo, vai gerando lucro, vai distribuindo, né, ao longo dos anos. Vai colocar na carteira dessa vez? SLC? Vai vender o quê? Tem muita Né, que é teve um difícil episódio, a gente estava discutindo de difícil botar encontrar SLC na espaço. carteira. Aí eu fui para uma gravação de um episódio, aí eu falei, né, não, vai entrar SLC na carteira, e não entrou. É claro, assim, é um papel mais defensivo, né, não é um negócio que se a bolsa andar, talvez ela não vá andar na mesma proporção, mas assim, é um negócio resiliente que vai existir por N anos, né, então assim, independente do cenário que a gente tiver pra frente, eu acho que E Glat, então esse
pacote commodities dentro da sua carteira, representa quanto? A gente está com aproximadamente entre 35% e 40%, né? Então, assim, Talvez seja o único gestor que overweight acho que em tem overweight commodities. em commodities, é. E a gente tem, então, além das duas, tem a Vale, né? Que acho que é um negócio que acho que gera muito caixa, mas o pessoal não gosta muito, acho que o minério vai cair, enfim, né? Tem essa questão aí do fluxo de pagamento de Brumadinho, que é bastante grande aí esse ano que vem, enfim. Mas acho que depois disso a gente tem uma perspectiva positiva de geração de caixa muito forte, né? E a gente vê a empresa pagando yield aí 7, 8% esse ano e provavelmente potencialmente bem maior, acho que depois que passar esse fluxo de Brumadinho, né? Então, enfim, e aí o mercado, a gente estava discutindo lá, pô, o mercado projeta minério longo prazo $80, né? Hoje a gente está vendo aí o spot na casa de quase 110. Todo mundo acha que o preço vai convergir para 80 lá na frente, né? Eu acho que essa distância, né, do que o mercado acha que vai ser no futuro e o que tá precificado hoje, ela está ficando cada vez maior, né? Então, e é isso que a gente vê como um atrativo, né? Na verdade, a gente acha que esse gap vai fechar para cima, né? O mercado vai ter uma perspectiva de preço melhor, né? Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais difícil para o Stefan e eu quero ouvir sua opinião também. Eu não vou falar que é um wishful thinking, mas obviamente o mercado tem uma predileção por um candidato. E se ganhar o outro candidato? O que acontece tanto de lado fiscal, produtividade? A gente vai ter que fazer esse ajuste, não importa quem ganhe? Ou talvez vocês mudem a recomendação que vocês estão dando de comprar bolsa para os clientes aqui? Acho que a gente está começando devagarzinho, a recomendação é incremental, né? A gente tem nossos clientes acabam sendo um pouco mais conservadores, talvez do que a média, então a gente tem aumentado de pouquinho em pouquinho, testando as águas aqui. Só antes de responder a tua pergunta, sem fugir dela, mas acho que conversa muito bem essa questão da commodity com a discussão do cenário global. Se é um mundo mais incerto e mais volátil, você tem que ter níveis de estoques mais altos para se proteger. Se as cadeias de distribuição, né, não sei se vocês têm visto o que está acontecendo com a Europa agora, até uma combinação de questões climáticas com questões de tarifas, né? Está tendo um engarrafamento de navios lá nos portos europeus porque o nível dos rios da Europa está muito baixo e, ao mesmo tempo, eles não querem exportar porque eles não sabem qual é o montante que eles vão pagar de tarifas nesse movimento. Então, as cadeias de distribuição globais de transporte no mundo, elas vão ser muito mais também frágeis, né, ou incertas. Então, ter mais estoque, né, para se proteger disso é bastante importante. Acho que commodities entra um pouco nessa história aqui também, tá? Eu acho que a gente tem eu brinco, né? A gente tem um date, né? A gente tem um date marcado ali em 2027. Tem um encontro marcado. Talvez a noiva não seja tão bonita, né? Mas é o fato de que o arcabouço, ele já está morto. O arcabouço fiscal ele já não existe mais, tá? Porque a partir de 2027 ele inexoravelmente ele vai cair, porque você vai ficar abaixo do mínimo necessário dos gastos discricionários para manter o governo funcionando, dado que os gastos obrigatórios crescem acima do 2,5, que é o teto hoje do crescimento dos gastos pelo arcabouço. Então, você tem hoje gastos com previdência, com saúde, com educação, crescendo a 4% em termos reais ao ano. O limite máximo do arcabouço é de 2,5, quer dizer que todas as outras despesas têm que crescer menos de 2,5, sendo que esses caras aqui representam de 60% a 70% do gasto. Então, imagina quanto que tem que ser o resto está caindo, né? Para ficar no 2,5. Aí lá em 2027, esse volume aí chega no mínimo que não se sustenta. Os precatórios voltam, né? O governo está tentando agora, o Congresso, fazer uma solução para isso de fazer 10% ao ano, ou seja, levaria 10 anos para os precatórios voltarem a entrar na conta total, mas eles vão ter que entrar de qualquer maneira, algum momento ou outro. Então, acho que a gente tem duas opções em 2027. Ou vai por bem ou vai por mal, né? Ou bem a gente decide que queremos fazer um ajuste fiscal, né, sustentável, organizado, planejado, com plano de ação, enfim, papapá. Isso
o mercado gosta disso e tem um movimento positivo, né? Ou bem a gente vai para 2027 de peito aberto, né? Vamos conhecer a noiva lá no dia do casamento e vamos descobrir que talvez, né, não é aquilo que a gente queria, a gente vai ter que fazer uma solução para isso. E aí o ponto é que o mercado, obviamente, não vai gostar disso, e aí você vai ter que enfrentar um ajuste fiscal com câmbio depreciando, bolsa caindo, juros subindo, pressão, né, para fazer um ambiente que é ruim para o investimento, é ruim para o consumidor, gera pessimismo, e o governo ainda por cima vai levantar a bandeira de que vai fazer um ajuste fiscal que vai emburacar ainda mais a economia. Então, acho que nesse sentido, o ajuste fiscal ele é inexorável a partir de 2027. Tá? A dívida pública ela não vai estabilizar até 2030 nas nossas contas, ela continua subindo. Então, não sei quem viu a nova projeção do Tesouro que saiu essa semana agora, eles tinham a dívida pública bruta estabilizando agora em 26, 27, eles jogaram, acho que para 28, 29, e 3, 4 pontos acima do que era na conta deles original, e antes ela começava a cair até 2045, enfim, e hoje ela cai quase nada, tá? Sendo que eles têm ali um PIB potencial estimado deles ali de 2,5% a 3%. Que se a produtividade não cai e a população está envelhecendo, o PIB potencial do Brasil ele também não vai crescer nesse patamar. Então, essas simulações ainda são otimistas, né? E aí a gente fala que a dívida pública está chegando no patamar de 2001, que era quando o Lula foi eleito pela primeira vez, que você tinha toda aquela confusão. É o primeiro governo de esquerda, tinha 30%, 40% da dívida doméstica atrelada ao dólar, foi aquela confusão toda. A gente está exatamente naquele mesmo patamar daquela confusão toda quando o mercado gritava que o Brasil ia quebrar, né? E a gente está lá hoje já. Lá era 78% do PIB, hoje é 76%. E o final desse ano vai fechar em 79%, 78%, enfim. E vai continuar subindo, né? Então, se o mundo tem um juro mais alto, a gente vai ter um juro mais alto em termos reais, vai ficar cada vez mais difícil financiar esse troço lá fora e aqui dentro, cara, o ajuste, para mim, é inexorável. A gente só vai ter que escolher na eleição se ele vai ser feito de maneira ordeira, né? A gente vai tomar a frente desse processo, ou se o mercado vai pressionar e vai fazer esse ajuste acontecer de uma maneira ou de outra, e aí pode ser um troço muito doído para o mercado, e o resultado final pode ser ruim ainda, porque no meio do pânico, você tem que tomar uma decisão e decidir o que fazer, às vezes você pode tomar uma decisão ruim e fazer um ajuste ruim. Tá? Então, nesse sentido, acho que o ideal seria, obviamente, o ordeiro. Então, por isso que eu acho que se a gente tiver uma reeleição, uma proposta de esquerda, de Estado grande, de ajuste pela receita, ou de não cortar gasto de maneira de verdade, eu acho que piora tudo de novo. Acho que o mercado reage bastante de maneira bem negativa, né? Você pensar que o gasto real no Brasil, ele cresce a 2,5% ao ano, sendo que o nosso PIB potencial estimado pelo Banco Central é de 2%, no mínimo, o gasto está crescendo com o percentual do PIB. Né? Então, você vai ter que ter uma receita que cresce ainda mais do que 2,5% para que você gere um superávit lá na frente. Né? Então, a ideia do arcabouço, quando ela foi construída, em termos matemáticos, fazia sentido. A receita cresce a 4%, porque normalmente a receita ela tem uma elasticidade maior do que o PIB por causa desse nosso questão tributária, que, né, é uma das piores. Aí, a reforma tributária, eu sou muito otimista. Acho que ela vai ser muito boa, o que foi aprovado, apesar de não ser ideal. Então, você tinha a receita crescendo a 4%, o gasto crescendo a 2%, ao longo do tempo você ia gerar superávit primário suficiente. Só que você não foi nos detalhes. E os detalhes 70% do gasto é obrigatório, é linkado, né, com a receita, e outra parte é linkado com o envelhecimento da população, que é a previdência. Então, esse cara cresce acima do 2,5%. Então, ele no cerne, na criação dele, ele já não era sustentável. E aí o ministro Fernando Haddad foi tentando corrigir isso ao longo do tempo. Não foi suficiente. Em 2027 ele acaba. Né? Isso a gente já sabe hoje. Tá? Então, assim, o arcabouço, a meta do ano que vem. É uma discussão, na minha visão, inútil. É inútil. Porque em 27 ele já acabou. Já não vai mais existir, não nesse formato que ele está hoje. E, Glatt, a mesma pergunta para você. O que isso muda se o candidato que o mercado não gosta vencer dentro do portfólio ali na GTI? Eu acho que o ajuste é inevitável, porque a gente não vai conseguir manter um patamar de juro de 15% ao ano por muito tempo, né?
Então, assim, ele é imperativo, eu diria, né? E seja pelo modo melhor, né, negociado ou o mercado mesmo vai exigir isso, né? Modo Prêmios via atabalhoado, é. prêmio, é. Sim. Então, enfim, acho que vai acontecer de uma forma ou de outra, né? E se isso acontecendo, a gente vai ter um espaço para ter, provavelmente, pelo menos a curva, né, mais para frente, acho que indicando um patamar de juro menor, e isso daí provavelmente vai fazer com que a bolsa ande, né. Então, assim, claro que a gente não tem ideia de como que vai acontecer ou quando que vai acontecer, mas tendo um horizonte de longo prazo, né, mais longo, eu acho que e mesmo olhando para trás, né, assim, em outras crises que a gente teve, em outros picos de cenário ruim fiscal e com juro alto, também a gente viu ciclos, né, vários ciclos assim, e que a bolsa, né, também se recuperou de forma importante, né. Mate, quer trazer algum comentário disso aí ou falar de alguma tese? Não, eu assim, como brasileiro, né, a gente torce para uma mudança política, né, mas eu acho que o Glatt tocou num ponto, né, eu acho que tendo em vista esse cenário tão difícil que o Stefan trouxe aqui, o Brasil vai ter que fazer alguma mudança. Eventualmente, se o Lula ganha e a gente vai sofrer nesse curto prazo no mercado, o Glatt logo falou, né? Tem algumas formas do mercado cobrar o governo. Uma é puxar o dólar, puxa Vai ali, ficar vende insustentável, né, Brasil, vai ficar é um negócio, ingovernável, né. vai ficar um negócio tão ruim que o governo vai ter que, de certa forma, voltar atrás. É claro, a gente não quer passar por isso, né? A gente não quer chegar no pior momento, mas a gente sabe, e acho que não é novidade. O Brasil, ele todo mundo fala que não vai virar Venezuela, mas também não vai virar Suíça. Então, quando ele estiver muito próximo de virar Venezuela, todo mundo vai achar, o Brasil vai acabar, tal. Isso não vai acontecer. Quer dizer, não dá para saber se não vai acontecer, mas historicamente isso nunca aconteceu. Acho que não é do interesse de ninguém que o Brasil vira uma Venezuela. Então, a gente torce para esse cenário não acontecer, mas trabalha com o cenário que isso pode acontecer, né. A gente tem que ter uma margem de exigir uma margem de segurança alta para as empresas que a gente tem na carteira, até para caso esse cenário aconteça, a gente proteja o dinheiro que está ali, né. O primeiro regra do Buffett, não perca dinheiro, a segunda, não se esqueça da regra número 1. Parece, fácil, mas aí, a maneira que a gente encontra de proteger o nosso portfólio é comprar empresa barata. Empresa boa, mas por menos do que ela vale. E muito menos. A gente, assim, até no nosso filtro, a gente não quer ver empresa que seja cara. Porque a gente sabe o quão no Brasil é difícil uma empresa ser boa por muitos e muitos anos, né. Entregar acima das expectativas. São raras as empresas que entregam acima das expectativas. Acho que dá para contar nos dedos, né. A WEG, por exemplo, acho que talvez seja essa empresa que ao longo do tempo, se você A comprou Equatorial, que ele WEG, falou lá também, Equatorial, né, se você comprou WEG mesmo cara há 10 anos atrás, pô, você ganhou dinheiro, porque ela conseguiu superar. Mas a gente entende que a chance de a gente pescar nesse aquário e encontrar bons peixes é muito difícil. É mais fácil encontrar peixes gordos naquele aquário onde as empresas são mais baratas e tem menos gente olhando. E até isso é bom, porque num cenário ruim, o consenso vai cair, porque se todo mundo tem, vai ter que vender, não tem jeito. Então, estar em algumas teses também fora do consenso e que não está tanto na carteira dos gestores, até pode ser um benefício pra esse momento. Posso só inverter o papel aqui, não? Claro. Fazer uma Com pergunta? certeza. Vocês já estudaram, analisaram, pergunta para os 3 aí, dado a revolução econômica que essa reforma tributária vai ter no Brasil nos próximos anos, quais são os setores da bolsa ou da economia que podem se beneficiar mais dessa reforma? Porque, olhando do ponto de vista macro, ela é muito benigna, ela é muito positiva, mas eu vejo que vai mexer muito, por exemplo, o setor imobiliário, né? Questão de centros de distribuição, CDs e tudo mais. Então, fundos imobiliários podem sofrer ou ganhar muito, próprio algumas empresas da bolsa. Vocês já olharam
esse tema no detalhe ou fizeram algum estudo disso? Quem se beneficia da tributária nos próximos, sei lá, 5, 10 anos? Porque dá um staying power, né? Você ficar se você sabe que estruturalmente aquele setor, aquela empresa vai se beneficiar, né? Eu acho que tem essa preocupação, obviamente. Eu acho que eu ficaria mais preocupado com empresas que pagam muito pouco imposto hoje, e acho que tem setores que a gente vê claramente isso. Por exemplo, o setor de educação é um setor que paga muito pouco imposto. Eventualmente poderia ser chamado à mesa a pagar. Mas por outro lado, eu acho que assim, essa discussão da tributária, ela vem se arrastando há quanto tempo? 30 anos, 20 anos, enfim. E tudo sempre parece que vai resolver só nos 47 do segundo tempo, né? Então, assim, por mais que tenha definido hoje, assim, a condução, a execução, né, a implementação dela, eu acho que ainda pode sofrer mudanças. Então, para a gente também é um pouco difícil você cravar que, não, tais setores vão ser realmente impactados positivo ou negativamente. Então, não tenho uma definição clara, mas acho que, assim, é o que eu disse, assim, esses setores que pagam menos impostos é o que a gente teria uma preocupação maior. Eu acho que uma das empresas que pode se beneficiar desse cenário, a gente não acompanha tão de perto, é a TOTVS, né? Dado que vai ter, e já que ela está tão inserida dentro das empresas com programas de ERP, tudo, eu acho que esse é um setor, dada a complexidade de você mudar sistemas, estoque e tudo mais, eu acho que pode ser uma empresa que vai se beneficiar muito dessa mudança do regime tributário. Não é uma coisa para já, né? Eu acho que São 10 anos são de 10 transição, anos. sim. Então, aqui a gente tenta entender que empresas podem se beneficiar ou não, mas a gente trabalha com cenários um pouco mais curtos, assim, né? A gente não vai fazer uma projeção com base no que pode melhorar em 2031. Porque até lá, no longo prazo, todos estaremos mortos, né? Já diria Não, sim, era mais o é, staying power de você sim. saber quais são os setores. Porque, por exemplo, na estrutura da reforma, qual foi a ideia básica? Era você reduzir, em termos macros, reduzir o imposto da indústria e aumentar o setor de serviços. Tá. E como o setor de serviços dentro do PIB tem um peso maior do que a indústria, apesar do governo falar que o efeito vai ser neutro em termos de arrecadação, no final vai ser positivo. Porque o que você está taxando um cara mais que pesa mais no total do que o outro. Mas então, em termos assim, de composição, por exemplo, educação, achei que faz sentido, porque é serviço. Serviço vai pagar mais imposto em detrimento da indústria. Então, nessa composição de quais setores vão se beneficiar mais nos próximos anos, deveria ter um reequilíbrio, talvez. Enfim, essa foi a ideia macro de quando a reforma foi criada e proposta, né? Obviamente, os detalhes ali do micro de cada setor, é por isso que eu até resolvi perguntar aqui pela curiosidade de saber se vocês já estão olhando isso, né? Meus senhores, dá para continuar esse papo por mais tempo, mas a garganta está começando a ficar seca aqui, já trouxeram o barril de chopp, a gente tem que fazer o happy hour com toda a turma que está aqui. Eu vou deixar uma última pergunta para vocês, aproveitar que a gente está gravando na School of Rock, uma escola de rock. Qual que é a música para vocês que define esse momento agora do mercado? Acho Começar com vocês, Steph. pelo cenário que eu falei, né? It's the end of the world as we know it, né? Então, I feel fine, porque eu acho que tem várias oportunidades, né? Mas acho que sempre que eu penso essa, assim, para mim it's the end of the world as we know it. I feel fine, porque tem oportunidade. Boa. E você, Glatt? Eu acho que para mim é Welcome to the Jungle. Acho que a partir de agora a gente vai ver muita bagunça e muita vol aí nos próximos, sei lá, né, 12, 18 meses, enfim. Vai acontecer bastante coisa aí, vai ser divertido. Isso agora me pegou, porque os dois foram tão bons ali. Eu combinei com eles antes, tá? Deixei você. Não, eu ia falar uma. Eu adoro a sua improvisação. Eu ia falar então agora. uma, mas não é boa. Pô, a gente fala ali bebendo agora. A gente vai. É porque senão o chopp vai sobrar aí, a gente não vai ter tempo de beber. Eu ia falar uma aqui que é a última que eu escutei, mas não é rock. E não é boa pra esse momento, não, porque é canção da partida. Então aí ferrou, né? Porra. Do Dorival Caymmi, olha lá. Pô, mas você é um cara muito culto. Que isso, cara?
O que eu posso falar de Matheus Soares, né? Mas não é boa, né? A gente não vai sair daqui. Bom, eu adorei que a gente viu aqui um cenário super pessimista, quer dizer, pessimista não, né? Aonde? Quem falou de Mas pessimismo? um cenário diferente, que traz muita incerteza, mas nossos gestores de ações mostraram que isso pode ser bom também, né? Pode ter oportunidade, então cumpriram bem o papel, mas quero agradecer, baita papo, agora a gente continua a conversa aí, comendo e bebendo, junto com todo mundo que tá aqui acompanhando. Valeu demais vocês que estão presentes em mais um Investor Day do Market Makers. Agora vamos continuar a conversa ali com um pouquinho mais de música. Talvez vai tocar até as que vocês pediram e bebendo uma cervejinha. Valeu, pessoal. Gente, obrigado.